como eu acolho aqueles que Deus envia, como eu acolho aqueles que podem e precisam cuidar de mim. Bom dia, querido irmão, bom dia, querida irmã. Mais uma vez nós nos encontramos aqui reunidos para rezarmos essa comunhão espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós olhamos para o Evangelho de São Marcos, que vai nos dizer assim: naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram no empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro e eles o mataram. Trataram da mesma forma muitos outros, batendo em uns e matando outros. Estava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores, pensando: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso, não leste na Escritura: a pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém, ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram embora. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, nós sabemos que essa parábola ela tem um sentido teológico próprio. É o Senhor dizendo a esses judeus que Ele já tinha enviado seus profetas, seus reis, tantas pessoas e nunca deram ouvidos a eles. E no fim Ele envia o seu próprio Filho e a este também o matam. E a gente sabe que Jesus conta essa parábola, mas logo depois passa um tempinho e Jesus efetivamente é morto. Então nós sabemos desse sentido. Mas olhando para hoje e para a vida de cada um de nós em particular, nós também podemos enxergar outros sentidos nessa parábola. Num primeiro momento, se eu me coloco como essa vinha do Senhor, se eu sou essa vinha do Senhor, que diz a palavra aqui que foi cuidada, ela foi plantada, ela foi cercada, foi feito um lagar, foi construída uma torre de guarda, porque assim fez o Senhor conosco. O Senhor cuidou de mim, o Senhor cuidou de você, o Senhor cuidou de cada um de nós, para que a gente produza frutos, para que a gente frutifique. E de tempos em tempos, nós somos convidados a entregar esses frutos a Deus, não só no fim da vida, quando o Senhor nos chama, mas nos trabalhos que nós vamos fazendo, nas vocações, nos chamados, nos ministérios, nas obras que o Senhor nos confia. Só que esses homens que ficaram responsáveis por cuidar da vinha não acolheram aqueles que eram enviados para poder receber o que era deles por direito. E o Senhor colocava isso no meu coração: como que eu acolho, como que eu recebo aqueles que Deus envia para cuidar de mim, aqueles que Deus envia para cuidar da igreja, aqueles que Deus envia para cuidar da sua obra.
Quantas vezes nós somos ríspidos, quantas vezes nós somos incompreensíveis, quantas vezes nós usamos ali da maledicência para falar daquelas pessoas que são responsáveis por algo. Os funcionários do dono, o filho do dono da vinha. Quantas vezes nós pegamos esses enviados e batemos, matamos com palavras, com maledicência, com fofoca. E hoje o Senhor chama essa atenção de nós. Em algumas situações nós somos chamados a ser pastores e guiar outros, mas em outras situações nós somos ovelhas e somos conduzidos por outros. Isso inclusive na nossa vida secular e não apenas na vida religiosa. E muitas vezes a gente não acolhe, não cuidamos, né, não aceitamos aqueles que são enviados por Deus. Volto a dizer, para conduzir e para recolher os frutos que são seus por direito. Um outro sentido que nós podemos perceber nessa parábola é que aquele homem foi extremamente cuidadoso com a sua vinha. Como eu tenho cuidado daquilo que Deus me confia hoje? Porque se a gente deixar, a gente entra no modo automático e a gente vai fazendo as coisas por fazer, porque tem que fazer por obrigação, e já não existe mais esse zelo, já não existe mais esse cuidado, já não existe mais esse carinho, já não se constrói uma torre de guarda, já não se faz o lagar, já não se cerca, porque se faz de qualquer jeito. Nosso coração vai ficando com tibieza, com frieza, e o Senhor não quer isso para nós. E um terceiro sentido, para a gente terminar, essa parábola fala de homens que queriam aquilo que não era deles, porque aquela vinha não pertencia a eles. Foi confiada, foi arrendada a eles, mas eles tinham que cumprir com a sua parte. E eles foram 2 vezes desonestos. Primeiro, porque não cumpriam com a sua parte no arrendamento. E segundo, que ainda por cima queriam tomar algo que não era deles. E aqui o Senhor nos faz um alerta de cumprirmos com os nossos combinados, de cumprirmos com a nossa palavra. Como nossa igreja está cheia de pessoas que falam que vão fazer e não fazem, se comprometem e não cumprem, e ainda reclamam quando alguém aparece como o filho do dono ou os funcionários que ele enviou para pedir contas. Nós não cumprimos com a nossa parte. Na nossa casa, quantos problemas não acontecem porque a gente fala que vai fazer um negócio e não faz? A gente toma decisões e essas decisões não vão para frente. E no segundo momento eles foram desonestos porque queriam o que não era deles. E muitas vezes nos nossos desejos, até sem perceber, a gente se vê querendo o que não é nosso. E que nessa manhã o Senhor tire do nosso coração isso. Esse desejo de tomar posse daquilo que não é meu. Às vezes a gente toma posse de um estilo de vida que não é nosso. Nós tomamos posse de um desejo, de uma vontade, de expectativas e sonhos que não são nossos. Tomamos posse de um jeito de pensar, de um gosto que não é nosso. Quando Tobias casou com Sara, isso está na nossa palavra de Deus, ele falou para Sara: olha, vamos rezar, porque somos filhos dos santos e não podemos nos casar como pagãos. Nós não podemos tomar posse de um jeito de viver que não é nosso, porque somos filhos de Deus. Por isso, Senhor, que nos colocamos na Tua presença nesta manhã, em atitude de comunhão espiritual. Primeiramente pedindo o Teu perdão pelas vezes que tivemos vontade de tomar posse daquilo que não é nosso, de um jeito de ser, de viver que não é nosso. Perdoa-nos, Senhor, por não termos vivido com zelo, cuidado com zelo daquilo que o Senhor nos confiou. E perdoa-nos, Senhor, por não termos acolhido com carinho os sacerdotes, os pregadores, os missionários, os nossos coordenadores, nossos chefes, nossos encarregados, aqueles que o Senhor colocou à frente das coisas e das pessoas. Perdoa-nos, Senhor. Nós acreditamos na Tua presença real e verdadeira na Eucaristia, e por isso pedimos, uma vez que nesse momento não podemos vos comungar sacramentalmente,
que o Senhor venha ao menos espiritualmente à nossa alma, ao nosso coração. Nós queremos, Senhor, também oferecer essa comunhão espiritual à mãe da Angélica, sogra do Jean, que o Senhor bem conhece, e a qual nós pedimos, Senhor, que o Senhor restabeleça totalmente a sua saúde. Invade nossa alma, Senhor, e livra-nos da tibieza. Dai-nos aceitar os teus cuidados conosco e cuidarmos bem daquilo que o Senhor nos confiou. Invade minha alma, me ama e acalma, e sonda meu ser, me cura e me salva, tua intimidade quero conhecer, e manso e humilde também quero ser. Invade minha alma e faz-me fiel, meu Senhor, teu corpo, teu sangue me levam ao céu. Invade minha alma e faz-me fiel, meu Senhor, teu corpo, teu sangue me levam ao céu. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Antes de nós encerrarmos essa nossa comunhão espiritual de hoje, talvez ainda hoje eu consiga postar e a gente vai falar aqui por uns dias. Nós estamos organizando uma rifa para ajudar um senhor lá de São Paulo que está fazendo um tratamento de câncer, né? Um tratamento muito caro, que precisa de ajuda para conseguir pagar os medicamentos, deslocamento para o hospital e algumas outras coisas. Então vocês devem ver nas redes sociais aqui do Comunhão Espiritual, na minha também, e a gente vai falar aqui por uns dias. E eu peço que, se você puder, nos ajude. Vai ser uma rifa de R$5. A gente vai estar rifando aí 2 camisetas, 2 blusas da Ágape, né? Uma masculina e uma feminina. Nós ganhamos uma doação com alguns tamanhos, então quando a gente sortear, a pessoa pode ver o tamanho que ele fica ali mais adequado, tanto uma feminina como uma masculina. E também um livro, O Líder e Seus Caminhos, né? Um livro que a gente escreveu. Se você puder, nos ajude a ajudar essas pessoas que tanto nos ajudaram na igreja, na caminhada, e que hoje o Senhor pede que a gente estenda a mão em gratidão por tudo que fizeram pelo reino de Deus. Que nós tenhamos todos uma boa semana, uma excelente segunda-feira. Estivemos unidos e reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa semana para todos.